entre o mercado abastecedor e o nó da A3. Os atletas de alta competição têm um elevado risco de asma. A conclusão é de um estudo internacional que abrangeu também a delegação olímpica portuguesa. Alguns atletas até desconhecem que sofrem da doença. Outros convivem bem com a asma. Tinha muita dificuldade em respirar e até nem sabia respirar. Esta história começou assim. Pedro era um bebê. Aos 2 anos, o pediatra que o acompanhava desde os 6 dias percebe que ele não sabe respirar, que ele tem asma. Aos tratamentos convencionais junto a um conselho, a natação podia ser uma grande ajuda. Pedro tem hoje 16 anos. Em 4 anos de competição já alcançou 3 títulos nacionais. São 6h30 da manhã, é quarta-feira, dia de 2 treinos. Todos os dias, de segunda a sábado, ainda treino na quarta-feira de manhã. É a minha segunda casa. A segunda casa que ele notoriamente adora e na qual investe. Trabalhador, muito trabalhador, sem dúvida alguma, para se chegar onde chegou. É estranho dizer trabalhador, ao fim e ao cabo ele é uma criança, é estranho dizer isso, mas o que é facto é que ele é um atleta que vamos ver a pauta da seriedade dele e ele falta apenas um dia, normalmente é sempre o dia de aniversário, que está com a família e tudo mais. E há mais, muito mais. Pedro, o campeão nacional que começou a nadar por causa da asma, é estudante. Acabou o 10º ano com média de 19,1, está no 11º com 18,4 no segundo período. Depois, no meio disto tudo, tens amigos, sais, conversas com eles, divertes-te, olhas para as miúdas? Também é importante. Não, faço tudo o que uma pessoa normal faz, acho que não há grande diferença quanto a isso. Saio menos vezes que se calhar gostaria ou que a maioria das pessoas sai, mas temos de fazer escolhas. De resto, há muita disciplina, trabalho, objetivos diários e metas. Agora, Pedro trabalha para chegar ao sonho, a seleção. Entre o sonho, o comando da vida leva-o agora para as aulas. São 8h30 da manhã. A asma na alta competição, porquê? As explicações com o Dr. André Moreira, investigador na Faculdade de Medicina do Porto, que está connosco em direto precisamente no Porto. Bom dia, Sr. Doutor. Está inclusivamente a fazer uma investigação para avaliar os atletas olímpicos portugueses. A que conclusões é que chegou? Muito bom dia. Exatamente, nós avaliamos a equipa olímpica portuguesa, ou grande parte da equipa que vai estar em Beijing, e aquilo que encontramos foi uma prevalência de asma dentro dos valores que estávamos à espera. Cerca de 1 em cada 5 atletas tem um diagnóstico de asma, o que não é surpreendente. Nós já sabíamos que existe um risco aumentado de asma em atletas de nível olímpico e, fundamentalmente, existem 2 fatores que predispõem para isto. Uma predisposição individual, e aqui o facto de o atleta ser ou não ser alérgico, e depois uma predisposição dependente do tipo de modalidade. Existem essencialmente 2 modalidades que condicionam um risco bastante aumentado. A natação, como foi abordado na vossa reportagem, que por si só, para um atleta que treina ao nível olímpico, é um fator de risco para o desenvolvimento de doença, e depois, fundamentalmente, o atletismo, nomeadamente os atletas de fundo. Doutor, mas estamos a falar de asma na alta competição relacionada com alergias, é? A alergia é um fator de risco. Dentre aqueles fatores que nós conhecemos que predispõem o atleta para desenvolver asma, a alergia é o principal. Nós sabemos que, por exemplo, um nadador que seja alérgico tem um risco quase 100 vezes superior de desenvolver asma comparativamente a um não nadador não alérgico. E, portanto, é muito importante, até porque o diagnóstico de asma nestes indivíduos é um diagnóstico que tem que ser objetivado desde 2004, desde os Jogos Olímpicos de Atenas, que é assim, e também pelo facto de os atletas estarem, entre aspas, habituados
a terem alguns sintomas respiratórios, torna-se muito difícil, se olharmos apenas para os sintomas, fazer o diagnóstico. E daí a necessidade, e digamos assim quase que o imperativo médico em atletas deste nível, de fazermos o despiste de asma. 1 em cada 5 atletas de nível olímpico poderão então estar a sofrer de asma. Estas conclusões são o ponto de partida, ou podem ser o ponto de partida para o que é exatamente ao nível quer da competição, quer da comunidade médica? Exatamente. Repare que 1 em cada 5 atletas de uma equipa olímpica, mas se nós formos para algumas modalidades, por exemplo a natação, e virmos por exemplo nos Jogos Olímpicos de Atenas, 1 em cada 2 nadadores, portanto metade dos nadadores do Reino Unido tinham um diagnóstico de asma. E se nós olharmos para uma equipa olímpica de natação, aquilo que nós devemos esperar encontrar é 1 em cada 3 nadadores com asma. Daí de facto a importância, pelo elevado número de atletas que atinge, desta situação. Aquilo que esta informação nos diz é que devemos avaliar objetivamente e de uma forma rigorosa estes atletas para que não haja nenhum impacto negativo da prática desportiva a este nível. Pelo contrário, Soutor, porque são atletas de alta competição, o que acaba por ser quase paradoxal, ou seja, sofrem de asma, que é uma doença bastante incapacitante, e por outro lado obtêm resultados de nível superior. Exatamente, mas de facto não é paradoxal. Há uma mensagem que é importante que fique clara: o desporto faz muito bem à asma. Agora nós estamos a falar de uma situação de atletas que treinam cerca de 30 horas por semana. E, portanto, digamos que o nosso corpo fisiologicamente não está preparado para umas intensidades, quer de exercício físico, quer de ventilação dessa ordem, e a forma que o nosso corpo tem de se proteger é um bocadinho bloquear a entrada do ar. E daí o facto de surgir mais frequentemente a asma neste tipo de atletas. E com as explicações, Dr. André Moreira, muito obrigado por aquilo que nos trouxe esta manhã ao Bom Dia Portugal na relação entre atletas de alta competição e o aparecimento da asma.